Saúdo a todos os internautas nesta hora, em nome de Jesus. Este canal é um canal da igreja mesmo. Aqui fala só as questões que têm a ver com o Senhor Jesus Cristo, as questões que têm a ver com Deus, com o reino de Deus. Saúdo neste momento a todos os internautas, onde quer que estejam. Eu chamo Adriano Osarias Mucavelos, sou presbítero da igreja. Estou salvo já desde 92, tenho 30 anos no Senhor e no ministério. É uma bênção servir o Senhor. O motivo que me leva a partilhar a palavra convosco é mesmo o amor de Deus. Assim como nós estamos salvos, não podemos terminar por nós mesmos. Temos que passar para os outros. Há pessoas que ainda não entendem o Evangelho, há pessoas que ainda não escolheram Jesus, há pessoas que já escolheram Jesus, mas com esta explanação do Evangelho neste lugar, podem vir ser encorajados também a partilhar pelos outros. Muito obrigado. O vídeo que eu fiz, primeiramente, falei acerca da salvação. Agora vou falar acerca dos benefícios da fé. A salvação é adquirida pela fé. E tendo essa fé em Jesus Cristo, há benefícios. E os benefícios aqui se encontram mesmo no Atos 26, versículo 18. Quero falar sobre este texto aqui bíblico, que é o Atos capítulo 26, versículo 18. Só este versículo. Tanto este versículo aqui fala algo muito importante. É o Senhor Jesus Cristo a falar aqui. Ele diz que para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, este é Jesus que estava a falar com Paulo. Saulo. Nós sabemos a questão de Saulo. Jesus teve encontro com Saulo quando Saulo ia a Damasco. Saulo estava contra a igreja. Pensava que aquilo que a igreja fazia era contrário aos costumes dos judeus e da lei de Moisés. Portanto, eram vistos como heréticos, eram vistos como falsos. Por isso que Paulo era um deles que ia à frente para poder deter qualquer um que falasse de Jesus. Mas antes de chegar a Damasco, encontrou-se com Jesus no caminho. E houve uma grande luz que ele caiu no cavalo. E daí Saulo ficou cego naquele momento. Mas Jesus mandou Ananias para se encontrar com Saulo. E o próprio Saulo, então, Jesus disse, entra na cidade de encontrar um homem, e encontrou-se com Ananias, e o Ananias orou para ele, ele abriu seus olhos, e dali foi batizado. E essas palavras que estão aqui no Atos 26, versículo 18, é o próprio Jesus a falar com Saulo, a falar com Paulo. Então, ele disse que agora você tem que ir às nações. E quando for às nações e falar de mim, as pessoas serão abertos os olhos. Eles hão de conhecer Deus. Então, eu vou pôr aqui ponto número 1. Jesus envia Saulo, que é Paulo, para falar dele às nações. Então, Saulo é enviado às nações. Para quê? Para falar de Jesus. Falar de Jesus, encontrei-me com Jesus ao caminho de Damasco. Ele vai falar acerca de Jesus, que esse Jesus morreu, esse Jesus ressuscitou, esse Jesus está vivo, porque ele viu, Saulo viu isso. E o meu ponto 2 diz, Jesus menciona 5 benefícios que alguém recebe ao crer em Jesus Cristo. Ser aberto,
o ponto 1 é ser aberto os olhos. São os benefícios, esses são benefícios da fé. Quando alguém tem fé em Jesus Cristo, ele vai ser aberto os olhos. Hoje em dia, quando se fala de Deus, as pessoas pensam que são as pessoas que falam de Deus são mitos. Ora, muita coisa se fala aí. Não se acredita de que Deus existe na verdade. Mas quando as pessoas encontrar-se com Jesus pela fé, os olhos se abrem. Isso quer dizer que o entendimento deles começam a entender as coisas de Deus e começam a ver Deus nas suas vidas. Porque Deus não é visto com a vista física, mas vista espiritual. E o segundo ponto é que a pessoa é transferida das trevas para a luz. Treva é escuridão. A pessoa é transferida do mundo das trevas para a luz. Aqui no mundo tem dois povos somente. O povo que está nas trevas e o povo que está na luz. O povo que está nas trevas são todos aqueles que nasceram do pai e da mãe, mas nunca se encontraram com Jesus. Todos nós nascemos nas trevas, por causa do Adão, o nosso pai de todo, o pai da humanidade, pecou contra Deus. E todos nós pecamos. E é por essa razão que morremos, por causa do pecado. E nós nascemos nas mãos do diabo. O diabo é que está a governar este mundo. Então, trevas está-se a falar de maldade, trevas está-se a falar do diabo. Então, nós todos nascemos no diabo. Para vir à luz, precisa ouvir o Evangelho. É por isso que Jesus está a falar com Paulo, diz: quando você falar de mim às pessoas vão ser abertos os seus olhos, vão começar a ver Deus. E as pessoas vão ser transferidas das trevas, que é da maldade, vão ser transferidas do mal, do diabo para Deus. Então, é nesse sentido. E a linha C, o ponto 3, serão transferidos do poder do diabo e para Deus. O diabo é que está a dominar o mundo. Este mundo aqui, para vermos que o diabo é que está a dominar, é porque as pessoas estão mais inclinadas para o mal do que para o bem. A maior parte das pessoas estão mais inclinadas para o mal do que para o bem. E parece cultura o mal. E a pessoa que faz bem, até as pessoas riem-se dela. Mas, na verdade, existe o bem. O bem está com Jesus Cristo. Alguém, quando aceita Jesus, ele vai ser transferido do diabo para Deus. Eu já disse que da luz, das trevas para a luz e do diabo para Deus. E o ponto 4 aqui, a pessoa recebe perdão de seus pecados. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, a pessoa recebe perdão dos seus pecados quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Recebe perdão dos seus pecados. E se recebe perdão dos seus pecados, Deus te considera filho a partir daquele momento, te considera uma pessoa justa a partir daquele momento, e a pessoa já não vai ser julgada, porque há de haver um julgamento no final dos tempos. Deus vai julgar todas as pessoas que não aceitaram nele, que não aceitaram em Jesus Cristo. Serão julgados, e os julgamentos serão mesmo condenados para a morte eterna ou separados de Deus no inferno. Então, essa é que será o julgamento para aqueles que não aceitarem Jesus Cristo. Porque aceitar Jesus é uma escolha. Deus não obriga ninguém. A boa nova é anunciada, o evangelho é anunciado, ou Jesus é anunciado, e as pessoas acreditam e aceitam, escolhem Jesus Cristo. E há outras que não escolhem, mas Deus dá a oportunidade para escolhermos Jesus Cristo. E o meu ponto final aqui, que eu falei de 5 pontos, a pessoa que aceita Jesus Cristo recebe a herança entre os santos. Entre os santos significa que Deus tem muitos filhos, muitas pessoas que aceitaram Ele, que já são santificados. Santificados significa que são perdoados os seus pecados. Foram lavados os seus pecados com o sangue de Jesus Cristo.
Então, a pessoa que aceita Jesus, acredita em Jesus Cristo, é adicionada a esse grupo de pessoas que são chamadas de santos. Ele também é santo a partir daquele momento que ela aceita Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que eu estava a trazer, os benefícios da fé. A pessoa que aceita Jesus Cristo pela fé, ela tem esses benefícios. O primeiro é que ele é aberto os seus olhos, vai começar a ver Deus. Esse Deus que pensa que não existe, há de começar a ver. A segunda coisa, a pessoa vai ser transferida das trevas, que é da escuridão para a luz. Trevas são a escuridão. Se a pessoa não conhece Deus, o problema é que os olhos estão fechados, os olhos espirituais. É que a pessoa está nas trevas, está na escuridão. Então ele precisa ouvir o Evangelho e escolher Jesus, aceitar Jesus. Naquele momento os seus olhos vão estar abertos. Mas vai ser transferido do poder do diabo para Deus. A pessoa vai sair do diabo. O diabo faz com que as pessoas sejam escravas, fazem coisas más mesmo quando não querem. Mas quando eles aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor, são transferidos do diabo para Deus. E já disse também que também recebe o perdão dos seus pecados. Recebe o perdão dos seus pecados. E recebe a herança. A herança tem a ver com a vida eterna. Vida eterna, Deus dá a vida eterna àqueles que aceitam Jesus Cristo. Vida eterna é a vida que não acaba. Significa que essa pessoa já tem a vida eterna. Não significa que não vai morrer, é possível que não vai morrer na carne, vai morrer, mas a sua alma vai a Jesus. E há de haver a ressurreição dos mortos. Se há de haver ressurreição, na ressurreição a pessoa vai acordar de novo e vai ser dado um novo corpo. Tudo isso estou a falar está na Bíblia. E a pessoa, quando aceita Jesus, você vai começar a ler a Bíblia e encontrar essas coisas todas, que são promessas de Deus. Isso é herança daqueles que acreditam em Deus. Tem a vida eterna, é herança também que as pessoas são santificadas, já não vão ser julgadas, não vão ser condenadas, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Eu dei essa escritura aí, abaixa uma Bíblia e possa ler no Novo Testamento, Atos 26, versículo 18. Essas passagens que eu estou a falar estão nesse versículo aí. Jesus é que estava a falar com Saulo, dizer o que vão ter, aquelas pessoas que vão aceitar a mensagem de Paulo quando falar de Jesus. Vão ter o quê? Eles vão ser abertos os seus olhos, eles vão ser transferidos das trevas para a luz, eles vão ser transferidos do poder do diabo para Deus, eles vão ter a herança que é a vida eterna, eles vão receber a remissão dos pecados, que é o perdão dos pecados. Eles vão ter a vida eterna. Deus abençoe. Esta que era a minha mensagem para encorajar aqueles que aceitam Jesus ou que já aceitaram Jesus. Que você já tem algo. As pessoas às vezes perguntam o que é que você vai encontrar lá na igreja. Você ainda continua pobre, mas uma pessoa que aceita Jesus já tem a vida eterna, já ele é herdeiro, já é filho de Deus, já está perdoado dos seus pecados, já pode dormir tranquilo à noite, sem maus sonhos e muito mais. Deus abençoe. Amém.